E aí, pessoal, começando mais uma aula direto ao ponto. Hoje a gente vai destrinchar a flexão verbal. E olha, entender isso aqui é simplesmente a base estrutural para você dominar a concordância e arrasar na interpretação de textos nas provas. Vamos mergulhar de cabeça nas 5 flexões do verbo. O nosso roteiro vai passar por 6 pontos essenciais: pessoa e número, tempo e modo verbal, as famosas vozes do verbo, as formas nominais, aqueles erros clássicos em provas e, para fechar, uma dica de ouro imperdível. Então, começando pelo passo 1, pessoa e número, ou seja, a essência de quem fala. Sabe aquela desinência no finalzinho do verbo? Pois é, ela serve para mostrar exatamente com quem o verbo está concordando, indicando se estamos no singular ou no plural. Nós temos as 3 pessoas clássicas. A primeira, que é quem fala, o eu e o nós. A segunda, com quem se fala, tu e vós. E a terceira, de quem se fala, ele e eles. O verbo simplesmente dança conforme a música dessas pessoas. Mas aí entra uma pegadinha clássica que é o uso da palavra você ou vocês. Na prática, o você é com quem a gente conversa, certo? Mas na hora de conjugar o verbo, ele fica sempre na terceira pessoa. A gente diz, ele fala e você fala. É um detalhe simples, mas que despenca em pegadinhas por aí e que a gente precisa ter na ponta da língua. Vamos para o ponto 2, tempo e modo verbal. Aqui a gente define quando a coisa acontece e qual é a nossa intenção ao falar. O tempo verbal basicamente coloca a ação numa linha cronológica, passado, presente ou futuro. No modo indicativo, o leque é grande. Tem o presente, claro. No passado a gente tem o pretérito perfeito para aquela ação pontual e concluída, o imperfeito para ações contínuas ou hábitos do passado e o mais que perfeito, que é aquele passado que aconteceu antes de outro passado. Indo para o futuro, temos o futuro do presente e o do pretérito. Já no modo subjuntivo, a gente trabalha com o presente, o imperfeito e o futuro. Ah, e não dá para esquecer dos tempos compostos, que a gente forma usando os verbos auxiliares ter ou haver, coladinhos com o particípio do verbo principal. Falando em modos, a diferença entre eles é a alma do negócio. O modo indicativo bate o martelo. Ele expressa certeza, um fato real. Já o subjuntivo é o mundo do e se. Ele expressa hipóteses, desejos e dúvidas. É muito comum ele vir puxado por conjunções naquelas orações subordinadas, usando palavrinhas como se, embora, caso, quando ou para quê. É bem diferente você dizer uma certeza como ele estuda e uma hipótese como caso ele estude, concorda? E temos também o modo imperativo, que é aquela forma verbal que usamos para dar ordens, fazer um pedido ou até dar conselhos. O legal do imperativo é como ele é formado. O afirmativo é meio que uma mistura. Ele pega pedaços do presente do indicativo e outros do presente do subjuntivo. Mas o imperativo negativo, aquele que a gente usa para proibir algo, não tem mistura não. Ele é todinho copiado do presente do subjuntivo. Agora, preste muita atenção no futuro do subjuntivo. Construções como quando você chegar ou se ele quiser. Isso é extremamente cobrado, expressa uma condição jogada lá para o futuro. Entender esse tempo é vital para interpretar direito a ordem dos acontecimentos num texto sem se perder nas hipóteses. Passando para o nosso terceiro tópico, as vozes do verbo. É aqui que a gente vê quem age e quem sofre a ação na frase. Pensa assim, na voz ativa, o sujeito é quem manda, ele pratica a ação de frente. Tipo, o governo publicou o edital. Mas na voz passiva analítica, o cenário inverte. O sujeito senta no banco do passageiro e vira paciente. Ele sofre a ação. Para construir isso, a gente usa o verbo auxiliar ser mais o particípio e o antigo sujeito vira o agente da passiva, geralmente puxado pela preposição por. Ficaria assim: o edital foi publicado pelo governo. Aí chegamos na verdadeira estrela das provas, a voz passiva sintética. É aquela em que o verbo se junta ao pronome apassivador se. Mas anota aí, isso só acontece com verbos transitivos diretos. E o detalhe matador é que o verbo tem que concordar com o sujeito paciente. Ou seja, se o sujeito paciente está no plural, o verbo tem que ir para o plural. Por isso, a norma padrão exige que a gente diga vendem-se casas e nunca no singular. Além das vozes ativa e passiva, a gente tem a voz reflexiva, que é quando o sujeito faz tudo sozinho. Ele pratica e sofre a ação ao mesmo tempo, como em ela se penteou. E a variação dela é a voz recíproca, que indica uma ação trocada entre sujeitos. Por exemplo, eles se cumprimentaram. Vamos em frente para o ponto 4, as formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio. Elas se chamam nominais porque muitas vezes funcionam quase como nomes, não variando tanto.
O infinitivo é a ação na sua forma mais pura e abstrata, tipo o verbo falar. Ele pode ser impessoal, genérico, mas olha só, ele também pode ser flexionado no infinitivo pessoal para você deixar claro quem é o sujeito daquela ação, como em é importante falarmos sobre isso. Já o gerúndio, com aquele final ando, endo, indo, mostra uma ação rolando, em curso. E o particípio indica o resultado da ação, sendo usado para formar os tempos compostos que a gente viu agorinha, ou até fazendo papel de adjetivo. Só que você tem que tomar muito cuidado com o duplo particípio. Aqueles verbos que têm duas formas adoram confundir a cabeça da gente. A regra, na verdade, é bem lógica. Use a forma regular, que é aquela que termina em do, quando estiver usando os verbos auxiliares ter ou haver. Tipo, ele tinha aceitado. Agora, a forma irregular, que é aquela mais curtinha, você usa com os auxiliares ser, estar ou ficar, como em o convite foi aceito ou o pacote foi entregue. Carte 5. Vamos entrar agora nos erros clássicos em prosas. É aqui que muita gente boa acaba escorregando. Dá uma olhada nessa frase e pensa rápido. Assiste-se ao jogo. Tem um pronome se ali, certo? Essa frase poderia ser um exemplo de voz passiva sintética? Se você pensou certo, caiu na armadilha. A afirmação está errada. Lembra que a gente comentou que a passiva sintética só aceita verbo transitivo direto? Pois é, o verbo assistir, no sentido de ver, de presenciar, exige a preposição a. Ele é um verbo transitivo indireto. Então, de jeito nenhum, ele aceita a voz passiva. Aquele se ali não apassiva absolutamente nada. Ele funciona só como índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, a frase tem sujeito indeterminado, não passivo. Outro escorregão muito comum é na interpretação de textos quando as bancas brincam com os passados. Confundir o pretérito perfeito com o imperfeito muda todo o sentido da história. Dizer ele falou é pretérito perfeito, uma ação que começou, terminou e ponto final. Dizer ele falava é pretérito imperfeito e passa a ideia de um hábito antigo ou uma ação que estava acontecendo e era contínua. É sutil, mas muda toda a narrativa. E pelo amor da norma padrão, vamos fugir do famoso gerundismo. Pegar o gerúndio e colocar no lugar de uma construção simples é um desvio que ninguém gosta de ler nas redações. Trocar um futuro simples por um vou estar enviando documento dói no ouvido. Seja direto e elegante. Diga simplesmente vou enviar, ou melhor ainda, enviarei. O simples funciona. E chegamos ao nosso item 6, a famosa dica de ouro de hoje. Se você tiver que sair desta aula lembrando de apenas uma regra, que seja esta aqui. O pronome se só é apassivador com o verbo transitivo direto. É literalmente isso que dita a regra de ter que concordar o verbo no plural em vendem-se casas, porque vender não tem preposição, é direto. E a mesma regra que obriga o verbo a ficar travado no singular em precisa-se de funcionários, porque precisar pede a preposição de. É indireto, deixando o sujeito indeterminado e o verbo sem poder variar. Guarda isso que você vai resolver muita questão num piscar de olhos. E é isso. Dominar essas 5 flexões é a fundação absoluta que você precisa para mandar bem na concordância, na regência e na interpretação textual. Você já resolve boa parte dos seus problemas de norma padrão entendendo essa dinâmica. O nosso próximo passo, a partir daqui, é explorar os empregos e os valores semânticos dos tempos e modos verbais na prática. Então já sabe, não deixa de se inscrever no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Até o próximo resumo.